Oi, eu sou a Tassi. Oi, eu sou a Josi. E eu sou a Rafa. E estamos aqui para te dizer que vai passar. Tema de hoje, hora de comer. Vamos começar pela amamentação, né? Que é a principal alimentação, na minha opinião. Tão esperada a amamentação. Eu tive uma história um pouco diferente da de vocês, porque o Otto estava no UTI, então eu fiquei 2 dias, depois que ele nasceu, 2 dias sem dar o peito para ele. Então ele amamentava, ele na verdade se alimentava via sonda. Então foi no 3º dia, quando eu estava na UTI com ele, que as enfermeiras me ensinaram a tirar o leite. E ensinaram o Cris a ordenhar o peito. E a gente já dizia, meu Deus, nunca na vida sabia que a gente ia falar ordenhar o peito de uma maneira tão natural. Ok, né? Ok. É preciso. É preciso. Tamo nosso, né? Lindo. E daí, então, depois disso, claro, 2 dias sem dar o peito pro Otto, sem tirar leite, eles ficaram muito inchados. A minha médica nos ensinou a ordenhar até 5 vezes por dia para poder aliviar e evitar mastite, né? Então, depois disso, o meu leite ia para o Otto via sonda e foi lá no quinto dia de UTI é que ele conseguiu pela primeira vez pegar o meu peito. Ao mesmo tempo que ele tinha sonda, era só para ele realmente aprender a pegada, aprender a sugada. E depois disso, no 6º dia, começou que eu tinha que realmente alimentar ele, não exclusivo com leite, mas daí eu tinha a dificuldade do próprio bico, porque como não foi, né, estimulado ali no começo, então eu usei aquele biquinho de silicone durante 7 dias. Meu desespero era, ele nunca vai sair, né, esse bico nunca eu vou tirar, porque é muito bom e o Otto já se acostumou, enfim. Mas resumo, eu saí da UTI depois de 15 dias, eu fui direto no banco de leite, lá eles me ensinaram. No 2º dia que eu estava em casa, a gente já estava sem o bico e ele pegou super tranquilo, assim. Então ele mama até hoje, 1 ano e 3 meses, e sempre foi muito bom, nunca faltou leite, sempre deu tudo certo. Ai, que bom, que bom. A minha experiência com a amamentação também foi bem tranquila, a partir dos 15 dias, né? Porque até 15 dias foi aquela treta total, né? Ai, meu Deus, meu leite não desce. Ai, meu Deus, essa criança tá chorando e é fome. O pai já com o pé na porta para comprar uma lata de complemento. Foi, assim, uma coisa bem... Mas a gente tinha muito na cabeça. O Theo vai mamar o meu peito e só. Então, sim, foi uma persistência. Até o bico de silicone eu cheguei a pensar. Mas não precisou. Com 3 ou 4 dias... No 4º dia o leite desceu de verdade, que ele chegou até a se afogar. Foi lindo, assim, porque ele chegou a se afogar e eu falei, agora sim, tá mamando, tá comendo, tá dormindo de verdade, sem fome. Então foi maravilhoso, mas assim, tiveram esses primeiros momentos que foram mais difíceis, então assim, você que tá pensando nisso, não desiste. Eu tenho uma amiga que teve agora e também tá, né, naquela, ai meu Deus, que medo, será que ele tá mamando? Será que ele tá se alimentando? Gente, tem aquele primeiro período, né? Que os primeiros dias que eles não precisam estarem mamando de verdade. O colostro é muito importante. É importante eles sugarem nada, que a gente chama, né? Até descer o leite de verdade, mas desceu no 4º dia. Então, o sonho de toda mãe é ter um peito com indicação de ml, né? Tipo, tá mamando tanto, tá mamando tanto. Eu tentava tirar com aquela bombinha, não saía nada. Eu dizia, meu Deus, não sai, eu não tenho, não sai. Mas não é. O Theo mama até hoje com 1 ano e 9 meses. Muito bem, mamou até os 6 meses exclusivo, era super gordinho com 6 meses. E assim, ok, nunca teve problema, só que se eu tivesse que tirar, eu não ia conseguir. Eu tentei tirar algumas vezes e saía 20 ml, 30 ml. Eu tive uma experiência bem parecida, mas a diferença é que eu consegui tirar. Na verdade, o começo é natural, todas as mães ficam naquela incerteza, mas eu também pensava como você, o colostro o colostro é importante, né? Porque o colostro é açúcar. Então, é o que o bebê precisa no começo para suprir a necessidade dele. Depois vem, o leite vai vindo e aí, com a amamentação, eu consegui ao mesmo tempo tirar. De um lado ele mamava, do outro lado eu tirava, então eu doei leite pro banco de leite. Que legal. Doei leite pro banco de leite durante 3 meses. Aquilo era, assim,
motivador, sabe? Saber que quanto mais ele mamava, mais tinha. Mais A gente optou É pela... uma fábrica, né? Não é um estoque. Exatamente, isso também eu corpo é muito aprendi. inteligente. Quando a gente vai tirar leite, não tem, mas quando ele mama, tem, porque é uma fábrica que produz, 80% do leite é produzido enquanto eles estão mamando. O meu vazava. Eu tive tem aquela tudo experiência isso. ruim de vazar, usar conchinha. E aí eu pensava, como que vaza? Eu não consigo tirar aquela coisa. Mas que é difícil, né? Tirar com a bombinha. Não é fácil. Tem que ter uma persistência. Aquela bombinha elétrica salva. Né? A Aquela bombinha super elétrica, mas ajuda. eu usei a... Eu usei a manual também, tirava a manual para fazer a doação. Mas o leite essa questão da amamentação, tudo envolve muita coisa, né? Porque tem a questão de quem opta pela livre demanda, que é o bebê mamar sem hora, né? Tem gente que organiza para mamar a cada 3 horas. Sim. No meu caso, o Antônio mamava em livre demanda. Então, toda hora ele estava mamando. E daí tem a pressão, né? Mas esse bebê mama o tempo todo? Ele tá mamando ainda? Tem leite? Mas ele tá com fome ainda? Né? A amamentação, ela é muito mais completa e complexa do que a alimentação, né? Mama pra dormir, mama pra acordar, mama antes de brincar, mama pra dor, mama pra várias coisas. E mama pra porque quer sustentar. mamar, E mama pra sustentar, né? E o que às vezes acontece é que muitas mães ficam pensando, mas eu não tenho leite. O meu leite é fraco. O meu filho não engordava muito, ele é um bebê fitness. Ele é fit, ele é todo miudinho, todo magrinho, mas desde sempre ele foi assim. E eu não criei a expectativa de ter um bebê gordinho, que isso também frustra muitas mães. É verdade. Que fica aquela coisa, mas ele não engorda, ele não é gordinho, ele não é um bebê Johnson, ele é um bebê cheio Mas de é que dobrinhas, frustra né? porque os outros ficam olhando pra ele e achando que tem que ser gordinho. Que tá faltando alguma coisa. O Theo que ele tá também ele mamando não é um errado, bebê gordinho. Ele teve uns momentos mais cheinhos, assim, mas quando ele nasceu ele era um bebê esticado e sequinho. E ele manteve isso. E o que a gente tem que deixar claro que é uma informação bem importante, que o leite ele é produzido no cérebro da mãe. É uma glândula ativada pelos hormônios, principalmente a ocitocina, que é o hormônio do amor, e é ela que vai fazer o leite descer. Quanto mais a gente cheira aquele bebê, quanto mais a gente sente aquele amor e aquela satisfação por estar amamentando e fazendo com que o teu filho desenvolva e seja nutrido pelo teu corpo, aquela união, né? É o que faz o leite desenvolver cada vez mais. Então, assim, não existe leite fraco. Isso é uma regra para todas as mães. Não existe leite fraco. O leite, ele é o principal alimento do bebê até os 6 meses e muito mais. E as mães têm que estar apoiadas. Elas têm que receber apoio, elas têm que receber conforto. A mãe tem que descansar para poder amamentar com qualidade, se alimentar e beber muita água. Então, essa é uma informação científica. Não existe alguém que vai dizer, não, mas o meu leite era fraco. Não, é uma informação científica. O leite é forte. O leite as mulheres são fortes e capazes de alimentar seus filhos. E tem que procurar apoio, né? Apoio dentro de casa, apoio em grupos de mães, amigas que são mães, porque assim, é difícil, não é fácil. É muito fácil de desistir, né? Não é Muito fácil. fácil A gente, de desistir. eu achei que ia ser mais fácil, tá? Porque eu tive amigas que falaram que a experiência tinha sido boa. É que a gente esquece as coisas ruins. Agora eu também falo que a minha experiência foi boa. Mas se você for parar pra pensar, até aquilo funcionar com a gente, doeu, rachou, sangrou. E aí isso... Muitas mães podem pensar assim, mas é tão mais fácil dar mamadeirinha, né? Mas talvez ele esteja magrinho assim porque eu não tô dando leite suficiente ou meu leite é fraco e tal. Então, e tem a questão também de muita mãe que começa a introdução alimentar com 4 meses. E isso é fato, assim, a única coisa que os médicos recomendam a começar uma introdução alimentar antes dos 6 meses é a deficiência de ferro. Então, assim, se não for deficiência de ferro, não tem porquê. Né? Tenta manter assim, até os 6 meses é o que a criança precisa. A não ser assim, claro, tem aquelas exceções de mãe que começa a trabalhar, já começa a dar uma frutinha, já começa a dar um suquinho, enfim, aí você vê o que funciona na sua casa. Mas assim, sempre lembrando que você pode começar essa introdução, mas a principal alimentação ainda vai ser o leite. E de preferência o materno. Eu falo de preferência porque cada um sabe como é que funciona. E né? existem dados que comprovam que ele é suficiente, né? Exatamente. Existe uma pesquisa que diz que reduz em 14 vezes o risco de morte por infecção em crianças que amamentam até os 6 meses, exclusivo. Então é bem importante essa amamentação. Existe pesquisa e é ciência
né? O leite é o que a criança precisa até os 6 meses. Com certeza. E a gente falando de introdução alimentar, o nosso próximo assunto, ainda nesse episódio, é sobre isso. Mas para abrir isso, eu chamo a nossa especialista de hoje, que é uma nutricionista, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Então, assim, ó, o ideal, né, o que deve ser realmente feito é a amamentação exclusiva até o 6º mês, caso não possa ser amamentação, né, o uso da fórmula infantil também até o 6º mês. Depois disso, nós iniciamos a introdução alimentar, que deve ser a introdução do jeito que for bom para o bebê e que for bom para o papai e para a mamãe. Então, ela pode ser a tradicional, que é com papinhas, amassadinhas, ou a participativa, que intercala, né, oferta alimentos em pedaços e um pouco amassado, ou a técnica do BLW. E o mais importante, né, de não criar uma expectativa de que o bebê vai comer grandes quantidades logo no início. Então, quando você começar a oferecer o alimento, né, que seja uma fruta amassadinha ou uma fruta em pedaços, ou às vezes até uma abóbora ou, né, uma cenourinha, ele vai talvez comer uma colherada ou 2 e tá tudo certo. Ele vai com o tempo conhecer os alimentos e daqui a pouco ele vai estar comendo as porções, né, como o filho do seu vizinho, talvez, e tá tudo bem. Como é bom ouvir um profissional, né? É verdade, fundamental. Para a introdução alimentar do Otto, eu fui atrás de informações, tenho amigas nutricionistas e outras amigas que também já estavam nesse processo, e eu comecei exatamente com 6 meses. Comecei com papinhas, eu confesso que no 2º dia que ele estava começando a comer, eu tentei dar uma frutinha pequenininha, mas fiquei com medo e parti para a papinha. Então chegou um momento em que domingo era a minha festa, assim, eu fazia as papinhas domingos e quartas-feiras. Eu fazia as papinhas da semana e para mim era um prazer incrível, né, de trazer cores, trazer texturas novas para ele. Então foi uma fase muito legal para mim. Então, além do começo, que a gente vai aos poucos, vai aumentando depois o tamanho do pedacinho e tal, e hoje que come a comida normal. Então foi uma experiência bem bacana. Eu também contei com amigas, né? A gente sempre, é claro, né? Sempre amigas. Essa é a proposta, né? As mães unidas. Então, assim, eu tinha grupos que discutiam sobre alimentação, sobre a introdução alimentar, e a gente optou pelo BLW, que foi uma forma de introdução pouco tradicional para minha família, assim. Daí todo mundo dizendo, mas ele não vai engasgar? Ele não vai... Então, assim, a gente tem aqueles receios, mas quando a gente está bem informada, também fui na nutricionista, peguei orientações e dicas, então... tudo é um processo, né? Cada pai vai saber, cada família vai saber o que vai se encaixar melhor. Tem muita sujeira no BLW, porque a tradução ao pé da letra é o desmame guiado pelo bebê do BLW. Mas, teoricamente, não tem um desmame. A criança vai começando a comer, mamando muito mais, comendo muito pouco, e aos poucos ela vai fazendo essa transição no tempo dela. Então, essa é a proposta do BLW. Mas a gente sabe que cada realidade é diferente, que quando a gente vai no restaurante, nem sempre dá pra comer à vontade, fique à vontade, aí a criança começa aquela coisa linda, né? Então, assim, a gente tentou equilibrar bastante, né? Fazer o máximo das refeições em casa desse jeito, evitar aquela nojeirada na rua, mas se fosse preciso, passava um lencinho umedecido e tal, pra deixar ele mais livre. O objetivo era que ele conhecesse os alimentos de forma livre, né? E hoje ele come... Ainda no... Ele come com a mão, ele come com o garfo, ele come... Com tudo. Ele come de todo jeito, ele tá experimentando, ele é do jeito que ele quer, sabe? Legal. A alimentação dele. Lá em casa a gente pesquisou sobre o BLW, achou bem interessante, mas a gente resolveu fazer uma mais participativa do que BLW, por causa do nosso tempo. O BLW, ele quer que você tenha um tempo mais dedicado a isso, né? Então a gente não tinha muito tempo, as refeições tinham que ter um certo horário, e aí a gente optou por deixar ele mais à vontade, mas sempre com as frutinhas. Primeiro a papinha, depois a amassadinha. E aí nos finais de semana a gente dava em pedacinhos e assim foi e deu muito certo. Uma coisa interessante é que na minha casa quem fez a introdução alimentar do Theo foi o Kenzo. Em casa é ele que cozinha e ele que começou a cozinhar, então a festa na cozinha era dele, de misturar a alquimia das cores e tal.
foi muito importante a gente procurar uma nutricionista, porque com 7 meses o Theo não comia nada, obviamente. A gente acha que eles vão, assim, experimentar comida e sair comendo de tudo. Ele não queria comer nada, porque ele queria mamar. Era mamar, então eu tinha que dar o mamar e aí dar a comida. E aí todo mundo falava assim, não, mas se você dá o mamar agora, ele não vai comer, por isso que ele não come. E não é, porque ele que, né, tava ali, era tudo processo, muito novo. Isso também é uma outra ilusão de a gente deixar claro, que tem gente que acha, então eu vou cortar o peito, eu não vou dar mais mamar, que daí Pecado. ele vai comer. Nossa, mas não aí é que o acontece. Theo não comia. Se eu fizesse então, assim, isso. porque Até a criança- hoje, às vezes, ele quer mamar antes do almoço, porque é uma forma dele. E as crianças, elas Relaxar. têm o tempo e a cabeça da mãe é que tem que trabalhar em pensar que o meu filho está sendo nutrido pelo meu leite e que o alimento é uma experiência. A gente fala introdução alimentar, porque é começar a introduzir os alimentos. É uma experiência para ele, é uma novidade. Então ele vai provar e a gente vai fazer os testes, inclusive, né? E o nosso papel como mãe, eu vejo muito, é apresentar para ele de tudo, né? Como começar essa introdução? É mostrar para eles todo tipo de comida, né? Viável para a idade, enfim, e sempre ter aquele cuidado que a gente ouviu de todas as nutricionistas e médicos de dar uma coisinha de cada vez para avaliar se pode ter alguma alergia, alguma reação. Então isso é muito importante no começo da introdução, para você cuidar bem e conseguir visualizar se pode ter uma reação ou não. Como o ovo, o Otto a primeira vez que comeu ovo não foi legal. Então, assim, rolou algumas manchinhas e eu parei. Depois de 3 meses eu dei de novo, tava tudo certo. E isso que é importante, porque você tem um profissional que te acompanha, É ele não outra é aquela coisa. coisa assim, corta tudo. A gente em casa se apavora, né? Dá umas bolinhas, meu Deus, nunca mais come banana porque aquela banana deu bolinha. Às vezes é uma banana que dá bolinha. Ou um ovo num momento que ele não estava muito bem, deu as bolinhas no corpo, né? E é bom ter esse acompanhamento. Para mim foi essencial o acompanhamento nutricionista do Theo. A banana tem essa questão da acidez dela, né? Então, assim, às vezes a banana, no mesma penca, uma banana tá mais ácida, a outra tá menos ácida, né? E aí tem toda Por a isso que é questão claro, de agrotóxico. e aí no começo também a gente optou pelos alimentos orgânicos, né? Mas financeiramente não é muito viável. É o ideal, É né? lindo, é lindo. A gente tentou na introdução mesmo, naqueles primeiros, Quando tá na promoção lá em casa é só... para conhecer as primeiras vezes foram orgânicas, mas depois a gente já começou, porque o ideal é que a criança a partir de 1 ano já tenha o ritmo da família, né? Então essa é a proposta. A gente separou algumas dicas para vocês sobre esse assunto, então segue as dicas. A primeira dica de hoje é o banco de leite. Procure o banco de leite até na própria maternidade ou na sua cidade. É muito importante que eles podem te dar dicas de como amamentar e também armazenar o leite que sobra, que é sempre bom fazer a doação. E se você não tem ninguém por perto, não tem acesso ao banco de leite, entrou aquele desespero, bateu um pânico, tem também um grupo virtual de amamentação. É um grupo no Facebook que tem mediadoras, que tem orientação para você sobre aquele desespero na hora de amamentar, algum bloqueio que aconteceu e você não está sabendo entender e nem lidar com aquilo. E a gente falou muito de BLW, Introdução Alimentar Participativa. A gente indica para vocês um site chamado Tá Na Hora do Papá. É bem bacana, lá tem várias dicas, procurar profissionais que entendam desse tipo de introdução alimentar, explica também o que é o engasgo, que tipo de engasgo que você tem que se preocupar, o engasgo natural. Então não esquece, tá na hora do papá. Essa é a nossa dica. Esse assunto a gente ficaria horas falando, né? É verdade. E vocês, estão gostando do nosso canal? Se inscreve, participa, compartilha. E claro, acompanha a gente nas redes sociais. E não se esqueça, bom ou ruim, vai passar!